Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 15 de setembro de 2020, terça-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando uma memória de Nossa Mãezinha, uma memória de Maria, no título de Nossa Senhora das Dores. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me, conduzi-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão,
Ó Senhor Deus, salvai-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Só um parêntese antes de a gente ler o Evangelho. A liturgia de hoje nos propõe dois evangelhos que podem ser escolhidos entre um e outro. A gente vai meditar um pouquinho de cada um. Vamos começar com João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. O próximo evangelho é Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que estamos em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. E diz assim: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, orou, e orou muito a Deus quando eu estava aqui. Foi bem específico, e a gente pode se confundir. Como assim? Deus orou para Deus? Como Deus vai orar para Deus? Calma, dá calma nessa hora. Jesus Cristo não é só Deus, ele é também homem, 100% Deus e 100% homem. E como diz aqui, no início da leitura, nos dias de sua vida terrestre, ou seja, quando estava encarnado aqui na Terra ainda, né? Jesus estava limitado aqui na Terra ainda. Depois da ressurreição gloriosa, que sim, aí foi para junto do Pai, da Santíssima Trindade. Mas assim, Deus orou muito, Jesus orou muito, orou muito. Não é pouco não. Toda hora Jesus se retirava para o deserto para orar, toda hora, para orar ao Pai, né? E fortes súplicas e preces, com forte clamor, com fervor, com lágrimas, no Monte das Oliveiras, no Jardim Getsemane, nos relatos no Evangelho que Jesus chegou a suar sangue, de tão forte que foi a oração. Tão forte. E isso pode ser cientificamente comprovado. A pessoa chegar ao ponto de suar sangue, ela tem que estar num nível de angústia, de tristeza mortal, num ponto que é inimaginável. A dor que na alma ali, no coração que Jesus sentiu naquele momento quando estava orando no Jardim Getsemane, no Monte das Oliveiras. Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice dessa crucificação, dessa morte dolorosa, disso tudo. Mas seja feito a tua vontade, Pai, não a minha. Seja feita a tua vontade. E o que aconteceu? Deus Pai ouviu as preces de Jesus Cristo.
Sim, ele teve que passar por essa morte, teve que morrer na cruz, mas ele não ficou só na cruz, ele foi ressuscitado. Está à direita do Pai, agora tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. Deus colocou tudo aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele se entregou totalmente a Deus. Como diz aqui a passagem. Jesus Cristo se entregou totalmente. Ou seja, a natureza humana de Jesus, a alma humana de Jesus, o coração de Jesus foi todo entregue a Deus. Né? A afetividade. Porque a afetividade é algo peculiar, exclusivo a nós humanos. Né? Deus não tem afeição, Deus não tem afetividade. Deus ama a todos e cada um de nós com amor inimaginável, que sobrepõe muito esses afetos humanos que nós temos hoje em dia aqui. Essa afeição humana que nós temos pelos nossos familiares. Né? O amor de Deus é infinitamente superior a isso, a afeto, a sentimento. Com toda a afeição humana que Jesus tinha, ele dedicou amor toda a Deus. Toda. Nós temos que dedicar também todo o nosso afeto, toda a nossa afeição a Deus, acima de tudo e todas as coisas. É o primeiro mandamento, amar o Senhor seu Deus acima de tudo e todas as coisas. Continuando, e mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Ou seja, Jesus Cristo foi obediente ao Pai, obediente até a morte, morte de cruz. Esse filho aqui está com F maiúsculo, porque é Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Deus resolveu se encarnar em nós, tomar nossa natureza humana, entrar na nossa carne e morrer por nós na cruz, por amor, para nos salvar. E por obediência ao Pai, à vontade do Pai. Essa morte de cruz, Deus nos salvou. Como diz o próximo versículo, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Na consumação total da sua vida, total. Jesus se entregou completamente, Deus se entregou completamente a nós, sem reserva, se deu por inteiro, por inteiro. Olha, a gente pode se perguntar por que Jesus clamou tanto ao Pai no Horto das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, né, para não passar por tudo aquilo que ele tinha que passar, não sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Simplesmente porque uma gota, apenas só uma gotinha do sangue de Deus já era suficiente para redimir toda a humanidade. Uma gota só uma gota. Uma gota microscópica do sangue de Deus era suficiente para redimir toda a humanidade. Toda. Então por que Jesus passou por tudo aquilo que ele passou? Porque o Pai quis assim, Deus quis assim, porque ele sabia que Deus queria trazer todos os pecadores, todos, até os mais terríveis, os mais abomináveis, os mais sanguinários, os mais ruins mesmo de coração, sabe? Uma pessoa mais intransigente mesmo, coração mais fechado mesmo. Deus quis todos, por isso ele se entregou por inteiro, se deu por inteiro. Jesus Cristo, por amor a nós, por obediência ao Pai, se entregou por inteiro. Cada gota do sangue de Cristo foi derramado na cruz. Cada gota. Não sobrou nada. Ele derramou todo o sangue dele, todo o sangue. E quando acabou de derramar o sangue, aquela lança que perfurou o coração de Jesus, saiu o restinho de sangue que tinha. E depois saiu água, porque não tinha mais sangue para sair, aí saiu água. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, e eu confio em vós. A consumação foi completa, como o próprio Jesus Cristo disse no alto da cruz, antes, lendo o Evangelho daqui a pouco, né? Antes dele dizer, filho, eis a tua mãe, né? Depois dele beber o vinagre, né? Depois dele dizer, filho, eis a tua mãe, aí a última coisa que ele fez foi beber o vinagre. Acho que foi a penúltima coisa que ele fez foi dizer, filho, eis a tua mãe, Nossa Senhora, Maria, nos entregou. Então ele disse, tudo está consumado, ou seja, tudo está consumado, tudo se consumou. A minha vida se consumou, o plano do Pai se consumou em mim, tudo se consumou. Está feita a salvação. Diz aqui, tornou-se causa de salvação eterna. Ou seja, salvação é eterna. Não tem prazo, é eterna a salvação. Mas tem uma coisa, nós temos que nos arrepender, temos que voltar para Deus, nos arrepender dos nossos pecados e obedecê-lo. No finalzinho dessa leitura, tornou-se causa de salvação eterna. Para todo mundo? Não, infelizmente não para todo mundo. Temos que ser claros, temos que falar bem o que realmente é a palavra de Deus. Temos que falar com todas as letras para, por favor, entenderem. Por favor, entendam. A salvação de Cristo, a salvação de Deus é para todo mundo, é para todos os pecadores. Mas a questão é, você tem que obedecer. Porque se não obedecer, a salvação de Cristo não vai servir de nada para você.
Cristo morrendo na cruz não vai servir de nada se você não obedecê-lo, não segui-lo, não se abrir para a graça de Deus, transformar a sua vida, não largar o pecado de uma vez. Como diz aqui, ó, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação de Deus é para todos que obedecem a Deus. O próprio Jesus Cristo disse inúmeras vezes, não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. É só quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu sei, meu irmão, é dura essa palavra, é dura, mas o Evangelho não é só para afagar o nosso ego, para só ouvir o que a gente quer ouvir, só o que a gente gosta de ouvir e descartar o resto. Não, a gente tem que obedecer a Deus, tem que obedecer ao Pai, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Temos que obedecer, irmãos. Porque Jesus Cristo disse também, quem me obedece, esse prova que me ama. Você ir para o encontro, ir para a Santa Missa, se emocionar e chorar, e isso e aquilo, e aquele sentimento. É maravilhoso, sentimento é ótimo. Estou dizendo que é ruim ter sentimento, mas a fé não é só sentimento. A fé é ação. A fé é obediência. Ditar os santos evangelhos agora, que são dois hoje, né? São dois. Então vamos lá. Começar com João. Eu sei que cronologicamente deveria começar com Lucas. Mas o tempo de Deus não é o Cronos. Não é a cronologia. O tempo de Deus é o Kairos. É a Kairologia. Nem sei se existe esse termo, Kairologia. Mas vamos lá. A questão é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Diferente em tudo, em todos os sentidos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Vou começar com João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, Maria, Nossa Senhora. Na cruz de Jesus estava de pé a sua mãe. Meus irmãos, vamos colocar aqui no âmbito que a gente conhece. Vamos imaginar. Você que é mãe, que é pai, que é filho, não sei. A pessoa que você mais gosta nesse mundo, que você mais tem afeto, mais tem carinho, mais tem amor, mais se preocupa. Vamos colocar isso, vamos pensar nisso. Agora pensa nessa pessoa. Agora imagina essa pessoa que você mais ama, que você mais tem afeto, que você mais se preocupa, que você mais quer bem no mundo. Imagina essa pessoa no alto de uma cruz, crucificada, com as suas mãos com pregos enormes, seus pés com pregos enormes. A pessoa estava toda chagada, essa pessoa está toda chagada, toda. O corpo inteiro, uma chaga viva. Do açoite, a pessoa cusparada. A pessoa está tão maltratada, que ela nem parece mais um humano. Parece um bicho, um animal. A pessoa, como diz, né, em Isaías, no servo sofredor, a pessoa está tão que nem parece mais uma pessoa, de tão maltratada que ela está. E era assim, exatamente assim, que nosso Senhor Jesus Cristo estava no alto da cruz. E a sua mãe estava assistindo tudo isso, contemplando o mistério ao vivo. A gente, muitas vezes a gente olha para a cruz, a gente se emociona, a gente pensa, a gente reflete, a gente contempla. Mas imagina Nossa Senhora, imagina Maria, que estava lá ao vivo vendo tudo isso. Imagina a dor que essa mãe deve ter sentido no coração dela, na alma dela. Como vai dizer na próxima leitura do próximo Evangelho de Lucas. Meus irmãos, é algo que não dá para a gente imaginar, humanamente imaginar, não dá. Não dá. Porque embora, quando a gente cresce em graça, a gente cresce na fé, na comunhão com Cristo, a gente cresce na graça de Deus. A gente se torna mais sensível às coisas de Deus. A gente se emociona com mais facilidade com as coisas de Deus. Agora, imagina Maria, imagina Nossa Senhora que era repleta, cheia da graça de Deus, como nenhuma outra criatura foi ou será. Imagina a dor que essa mulher, que Nossa Senhora, nossa mãe deve ter sentido.
Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo amado que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Olha, vamos entender aqui o contexto todo, porque quando Jesus disse isso, ele estava no alto da cruz, no alto do sofrimento, no alto da dor, no alto. Se eu não me engano, essa foi a penúltima coisa que Jesus fez antes de entregar o Espírito ao Pai e morrer. A penúltima coisa foi essa. Entregar Nossa Senhora a nós, entregar Maria a nós como nossa mãe, para cuidar de nós. Esse mulher significa que Maria é a nova mulher, da nova criação, a nova Eva. Que Jesus Cristo é o novo Adão e Nossa Senhora é a nova Eva. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe, Nossa Senhora. Maria é a nossa mãe. Toda mãe, sem exceção, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Toda mãe. E Nossa Senhora não é diferente disso. Maria não é diferente, ela quer o nosso melhor. E Maria sabe qual é o nosso melhor. O nosso melhor é estar em Deus. O nosso melhor é estar na graça de Deus. O nosso melhor é um dia estar no céu, junto dela, com todos os anjos, todos os santos, louvando, glorificando, adorando a Deus eternamente. É isso que Maria quer, é isso que Nossa Senhora quer, nos levar a Deus, e é isso que ela faz. Só isso que ela faz. Fortalece a nossa fé, cativa o nosso coração e fortalece a nossa fé, como diz a música do Padre Marcelo. Meus irmãos, escuta o que eu estou dizendo. É muito difícil, é extremamente difícil para nós abandonarmos a caminhada, abandonarmos a Jesus quando estamos com Maria. Porque Maria nos leva constantemente a Jesus. Maria nos leva constantemente a Deus. Quem está com Maria, está com Deus. E vice-versa também. Jesus também nos leva a Maria. São Luís Maria de Grignon de Montfort nos fala: quando Deus quer fazer alguém muito santo, faz dele ou dela muito devoto de Nossa Senhora. Para finalizar esse evangelho, daquela hora em diante o discípulo acolheu consigo, ou seja, significa acolheu consigo, acolheu no coração. João acolheu Nossa Senhora no coração dele. Sim, Nossa Senhora Maria foi morar com João daquela hora em diante. Mas esse acolheu não significa só que Maria foi morar na casa de João. Não. Esse acolheu significa acolheu por inteira, no coração. É minha mãe. É a minha mãe. Não é simplesmente a mãe do meu Senhor, que já seria muito. A mãe do meu Senhor. Mas é também a minha mãe, porque o Senhor disse que é minha mãe, então é minha mãe. Meu Deus, que filho desnaturado é esse que não ama a sua própria mãe? Seríamos filhos desnaturados se não amássemos nossa própria mãe, que o próprio Senhor nos deu. Vou meditar agora Lucas. E diz assim: desculpa, acho que eu não disse o Evangelho de João qual é. É João, capítulo 19, versículos 25 a 27. João 19, 25 a 27. Agora Lucas. Lucas é capítulo 2, versículos 33 a 35. E diz assim: Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Ou seja, José e Maria foram levar Jesus para ser apresentado ao templo. Era um rito naquela época, era tradição, era lei, né, naquela época, que o filho, né, os judeus tinham essa lei, tinham esse rito de consagração do filho a Deus. Você entregava seu filho a Deus. É como se fosse um batismo, né? Aí cortavam o prepúcio do menino. Foi as primeiras chagas de Jesus essa. A primeiro derramamento de sangue, a primeira efusão de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo por amor a nós. Eles foram lá, né? Cumprir essa lei, consagrar o menino a Deus. E receberam elogios. De muitos elogios, muita gente passava, elogiava, né? E mais ainda do que elogios. Simeão, o profeta Simeão, quando viu José, Maria com Jesus nos braços, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Simeão só falou a Maria, a mãe de Jesus. E Simeão disse: Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. O que significa isso, irmãos?
queda e reerguimento. Ou seja, como o próprio Evangelho nos fala, aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Como a gente meditou ontem, Jesus Cristo não veio, se encarnou, Deus não veio, se encarnou e morreu na cruz para condenar ninguém ao inferno. Nós já estávamos condenados, nós já estamos condenados. Quem nos salva, quem nos tira dessa condenação eterna é Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. Como exemplo aqui, como exemplo, Jesus Cristo foi causa de queda para os fariseus, para os doutores, para o mestre da lei, para a maioria deles. Poucos que acreditaram, que realmente acreditaram em Jesus Cristo. Pouquíssimos fariseus e mestres da lei. Nicodemos foi um deles, né? Mas assim, foi causa de queda para a grande maioria dos fariseus, porque eles não acreditaram em Jesus. Eles queriam matar, eles mataram, né? Queriam matar Jesus, né? Mas Jesus não morreu, eles não os mataram. Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Eles mataram Jesus. Jesus se deixou morrer, entendeu? Ele se deixou morrer por nós. Causa de reerguimento para muitos ladrões, prostitutas, muitos pecadores publicanos, cobradores de impostos, muitas pessoas que estavam no erro, nas trevas, na mentira, no engano. Essas pessoas todas que estavam longe de Deus. Jesus Cristo levou essas pessoas a Deus. Jesus Cristo resgatou essas pessoas do inferno. Santa Maria Madalena, São Mateus, são exemplos. O próprio Nicodemos, são exemplos. Jesus deu vida a essas pessoas, porque isso que Jesus dá, isso que Jesus faz, nos dá vida, e vida em abundância. Não só aqui na terra, mas eternamente no céu. Não importa o seu pecado, não importa se você era prostituta, se você era ladrão, se você é isso ou aquilo, não importa o tamanho do pecado, nem a gravidade, nem o número dos pecados. Se você se arrepender e voltar para Deus, Deus vai te perdoar, porque Deus é infinito amor e infinita misericórdia. E a hora da misericórdia é agora, é hoje. O tempo da conversão é agora. Não existe conversão pós-morte. A hora da misericórdia do Senhor é hoje, é agora. A hora da conversão é agora. Ele será um sinal de contradição. Meus irmãos e minhas irmãs, ninguém fica indiferente diante de Jesus Cristo. Ninguém. Se você ouvir a palavra de Deus, você não fica indiferente. Ou você vai se apaixonar, ou você vai odiar. Jesus é a palavra de Deus, é o Logos, é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é sinal de contradição até os dias de hoje, não é só naquele tempo, não. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é sinal de contradição até os dias de hoje. Infelizmente, meus irmãos, até hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender, de aceitar que Deus se rebaixou até nós, se humilhou, se encarnando na nossa natureza pecaminosa, defeituosa, miserável, nossa natureza humana, se encarnou na nossa carne e morreu por nós numa cruz. Se deu por inteiro, até a última gota de sangue por nós na cruz, para nos salvar. Da mesma forma, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender que Deus nos alimenta dele próprio, na Santíssima Eucaristia, da Santa Missa, que é o próprio sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário atualizado. Deus morreu e ressuscitou de uma vez por todas. Ou seja, na Santa Missa, Deus não morre e ressuscita de novo. Não, é a atualização do sacrifício do Calvário. É a atualização. Mas é o Calvário ali. É o Calvário ali. A Santíssima Eucaristia, a hóstia consagrada, é o corpo e sangue de Cristo. É Deus que está ali presente na Santíssima Eucaristia. É verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. E muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender e de aceitar isso, ainda hoje. É sinal de contradição. As pessoas não querem aceitar, não querem entender que Deus se humilha ainda hoje, se fazendo pão para nos alimentar, por amor a nós. Não entendo isso. Não entendo isso. Porque se as pessoas... Vou falar mais claramente. Né? Se nossos irmãos protestantes e evangélicos, eles aceitam, eles entendem, eles dizem que Jesus Cristo, que Deus se encarnou em Jesus Cristo e morreu por nós na cruz. Por que não pode acreditar que Jesus Cristo se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade no pão da Santíssima Eucaristia, na hóstia consagrada? Qual a dificuldade? Porque, sei lá, você se acha muito melhor do que um pão?
Você acha que você, sendo humano, é muito melhor do que um pão? Porque eu não entendo isso. Não entendo realmente. Né? E acredita que Deus se encarnou, Jesus Cristo é Deus. Como pode não acreditar que Jesus Cristo também se faz pão por amor a nós? Se fez humano, se faz pão. A não ser que você ache que tem uma diferença enorme entre você e um pão. Entre nós e um pão diante de Deus, não tem diferença nenhuma. Claro, pão é uma criatura, nós somos filhos, mas vocês entenderam. Deus é infinitamente superior a nós. Isso que eu quero dizer. Já que entramos no assunto da Eucaristia, da Santíssima Eucaristia, Deus se faz pão para nos alimentar, para estar em comunhão conosco. Olha, tudo que a gente come, toda comida que a gente come, tem um processo que se chama metabolismo. A comida se transforma na gente, né? Quando a gente come arroz, feijão, ovo, esse alimento se transforma em nós. Esse termo se transforma em nós. Mas a Santíssima Eucaristia é diferente. O corpo e sangue de Cristo é diferente. Não é Cristo que se transforma em nós. Somos nós que nos transformamos. Nossa, quase não sai. Nos transformamos em Cristo. O Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Porque ser cristão é isso, é ser um outro Cristo. O divino se fez humano para que os humanos, somos nós, se fizéssemos divinos. Quanto mais somos santos, quanto mais nos santificamos, quanto mais vivemos a santidade de vida, a justiça que Deus espera que vivamos, mais nos assemelhamos a Deus. Com isso, recuperamos a imagem perdida por Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva à imagem e semelhança dele. Mas essa imagem foi embaçada, foi perdida por causa do pecado. E quanto mais estamos longe do pecado, mais próximos de Deus, vivendo na graça de Deus, mais nos transformamos à imagem e semelhança dele. Voltando a essa imagem perdida de Adão e Eva. Por causa do pecado. Para finalizar, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Ou seja, os fariseus que se achavam os santos, os justos, né, já estavam salvos, e todo mundo ia para o inferno, menos eles. Né, os fariseus que se achavam muito justos, muito santos, né, se gloriavam, gostavam dos status, da riqueza, da fama. E os humildes pecadores, Maria de Madalena, São Mateus, que se consideravam as piores pessoas do mundo, as mais ruins mesmo, se consideravam, mas tinham um bom coração. E com isso, tinham um bom coração, tinham bons pensamentos, só estavam no erro. Mas quando conheceram a Jesus, enxergaram a verdade, largaram a vida de pecado e se voltaram para Deus e foram salvos. Já os fariseus, motivo de queda. Quem achava que estava lá em cima, caiu. Tropeçaram em Jesus, fizeram de Jesus uma pedra de tropeço. É o versículo que faz parte da liturgia de hoje, Nossa Senhora das Dores. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. E essa espada, que transpassou a alma de Maria, foi a crucificação e morte do seu filho na cruz. Quando já meditamos isso, né? Quando Nossa Senhora estava lá aos pés da cruz, vendo todo o sofrimento do seu filho, essa espada de dor transpassou a alma de Maria. Transpassou. A gente fala que Nossa Senhora é corredentora. O que significa isso? Corredentora da nossa salvação. Sim, Jesus Cristo é nosso único Redentor e nosso único Salvador. Deixar isso bem claro. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, nosso infinito amor, sua infinita bondade, quer compartilhar essa redenção com todos nós. Todos nós. Como São Paulo diz, completo no meu corpo o que faltou à paixão de Cristo. Ou seja, a paixão de Cristo foi perfeita, não faltou nada. Sim, mas Deus quer que participemos dessa salvação, dessa redenção. E é isso que fazemos, irmãos. Isso que é ser cristão, carregar a sua cruz. E a cruz de Nossa Senhora, a paixão de Nossa Senhora foi junto com Nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo sentiu essa dor no corpo, sim, na alma também. Na alma e no corpo, todo inteiro. Mas Nossa Senhora, mesmo que não tenha sentido essa dor no corpo, sentiu essa dor da paixão de Cristo na alma. A alma dela estava dilacerada. Essa espada que Simeão profetizou estava cravada na alma dela. Contemplar a cruz de Cristo, o sofrimento de Jesus por amor a nós. Nossa Senhora, Maria, entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, como oferta de amor, como oferenda ao Pai. Ela não xingou, ela não gritou, não esperneou, não bateu o pé. Estava em pé, estava nem de joelho, estava em pé diante da cruz. Estava firme. Por quê? Porque ela confiava em Deus.
mesmo com a alma dilacerada por dentro, coração saindo pela boca, de tanto choro aos prantos, mas estava de pé. Então essa profecia de Simeão se cumpriu. A paixão de Jesus Cristo, Nossa Senhora aos pés da cruz. É isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria pedir desculpa porque o vídeo passou um pouco do que era estipulado. Esse é onde estamos celebrando memória, não é festa nem solenidade. Então devia ser de 20 a 25 minutos por aí. Estamos 35 já, como se fosse festa e solenidade. Porque quando eu falo de Nossa Senhora eu me empolgo muito. Eu não consigo falar de Maria e falar pouco. Mas tudo bem, tudo bem. Isso aí. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.